Olá, minha gente! Estou de volta no meu 9º episódio e agora com uma convidada super especial. Eu sempre falo isso porque realmente, viu? Eu só trago pessoas especiais. E hoje vamos falar um pouco sobre financiamento bancário, suas regras, como é que você faz para participar do Minha Casa Minha Vida e um pouco mais também do pessoal, contar uma história também pessoal nossa e vocês vão ficar por dentro de tudo. Catiane, meu bem, seja bem-vinda, se sinta à vontade e vamos bater aquele papo bacana. Obrigada. Fiquei muito feliz com o convite, Jenny. A gente se conhece há muito tempo, né? Muito tempo. E o mercado imobiliário, assim, nos reaproximou. E, assim, eu fico muito feliz, né? Me sinto realizada, grata por você estar se saindo tão bem no mercado imobiliário e se tornando aí cada dia uma referência para a gente. Essa é a minha intenção. E também, assim, falando sobre assuntos pessoais, antes de entrar na parte técnica, eu já falei algumas situações, mas, assim, vou retomar aqui e falar que, assim, quem me jogou, assim, na corretagem foi você, não foi, Catiane? Eu trabalhei, assim, antes de ser corretora, trabalhei no correspondente da Catiane, no Caixa Aqui, em contas a receber. E, assim, foi uma proposta bacana que ela me deu. Jenny, olha, tem uma proposta, um projeto bacana, quero você comigo como corretora. E aí, assim, ela me empurrou. Eu não tinha nem noção do que eu queria. Eu não queria ser corretora, não estava nos meus planos, né? E Catiane mostrou para mim essa oportunidade. Eu agarrei com todas as forças que eu tinha, porque eu tinha uma pessoa muito especial também. Minha filha Bianca, tão linda da mamãe. Então, assim, quem é mãe sabe, né? O nosso combustível são os nossos filhos. E ali eu agarrei aquela oportunidade e, graças a Deus, eu me desenvolvi e estou crescendo cada dia mais. Tenho a questão do podcast, tem a questão da mentoria também, que em breve vai ter um lançamento. Tem a questão do planner para corretores de imóveis, que eu também vou fazer um lançamento muito em breve. E, assim, tudo que eu faço é para contribuir cada vez mais para o mercado imobiliário e visando também os meus sonhos, né? E conta um pouquinho também, Catiane, da sua história, como você se tornou... Porque você é referência, né? E, assim, você levanta uma bandeira que eu também gosto muito de levantar, que é o empoderamento feminino no mercado e essa coisa toda, assim, de mulher guerreira, batalhadora. E você tem esse lado muito forte, né? Conta um pouquinho da sua história, por favor. Obrigada. Eu sou Catiane Cavalcante, correspondente de Caixa há 13 anos, mas há 10 anos voltada exclusivamente para o mercado imobiliário. Quando eu digo exclusivamente, é porque eu deixei de fazer os pagamentos de conta, que a gente chama de transacional, que na época que nos conhecemos, justamente, eu fazia só isso. Então, eu comecei a atuar como correspondente bancária em 2013 e fiquei até 2016. Só que aí muita coisa aconteceu, né? Você participou de uma parte assim comigo que eu sofri bastante, com vários assaltos, e acabou que resolvi por fechar o correspondente naquele momento. E depois de um breve período resolvi retornar, mas no negocial, que a gente... Existe o transacional, o negocial e o total. O correspondente é o seguinte: existe aquele que faz só o transacional, que é só o pagamento de conta. Hoje eu sou só negocial, porque eu faço só negócios com a Caixa, empréstimo, financiamento, seguro, consórcio, enfim. E tem aquele correspondente que faz tudo, né? Que faz tudo. E eu decidi ser só negocial. Então, essa decisão foi a partir de 2013. Aliás, de 2016, desculpa. Então, são 10 anos, né? A minha primeira década como correspondente bancária no mercado imobiliário de Arapiraca, né, e do Estado. Graças a Deus a gente tem realmente uma referência, né? Hoje eu atendo clientes do Estado todo e, inclusive, às vezes até fora, porque um vai indicando o outro, né? E aí, mas é porque fulano mora em São Paulo. Eu já fiz vários financiamentos, por exemplo, em Belo Horizonte. São Paulo, já teve uns clientes de São Paulo. Mas tipo assim, eu financiando um imóvel... Aqui. Eu financiando daqui um imóvel de lá, entendeu? E o cliente lá. Então, isso é confiança, né? E é essa confiança que nos torna uma referência. Mas, voltando lá para o nosso início, foi, assim, bem desafiador.
Porque, apesar de você ter falado aí, né, na sua fala, que eu lhe incentivei e tal, mas, ao mesmo tempo que eu lhe incentivava, né, isso é natural em mim. Eu lhe dava força para você ir para o mercado imobiliário, como eu tinha uma questão com a Caixa, de não saber se fechava, se permanecia, se não permanecia, eu não sabia ainda o que eu queria para mim aí nessa época. Você tem quantos anos de correspondente? 11 anos. 11, pronto. Então, tem esse ano aí que eu fiquei meio que indecisa. O que é que eu vou fazer, né? E, assim, no meio dessa turbulência toda que eu passei na Caixa, um amigo muito querido, que é o nosso superintendente Márcio Alves, inclusive, a minha história começa lá atrás, quando eu fui estagiária da Caixa. Inclusive, fui estagiária dele. Então, assim, um dia eu cheguei na Caixa muito desesperada, dizendo a ele que ia entregar, né? Eu tinha... Tudo que eu me proponho a fazer, eu quero estar entre os melhores. Não é que eu queira ser a melhor, mas se eu decidir ser, então que eu esteja entre os melhores. Sim. Então, assim, isso não é fazer por fazer, é saber o que está fazendo e aonde você quer chegar. Então, assim, naquela época que nós fazíamos o transacional, eu tinha 3 correspondentes na cidade. Então, no transacional, eu era uma das melhores. Só que eu não consegui continuar mais por conta de um baque financeiro, né? Foram muitos assaltos, enfim. Eu lembro. Resumindo, eu cheguei muito desesperada na Caixa, dizendo a ele que eu ia fechar porque não fazia mais sentido, né? Porque tudo que eu tinha construído até ali, para honrar o meu nome, eu estava tendo que me desfazer para honrar um compromisso, né? Uhum. Que é de você Arcar com as contas. Isso. Porque tem que prestar contas. Você pode ter o assalto que for, mas você todo dia tem que prestar contas exatamente, né? Na Caixa. Na verdade, a Caixa não quer saber, né? É. Não quer saber. A gente tinha um seguro na época que não cobria, enfim. Então, nesse meu desespero, eu disse, olha, eu vou entregar, não quero mais. Eu passava pela Caixa, eu não queria ver a bandeira da Caixa. Meio que eu peguei um trauma, assim, tipo uma crise de ansiedade. Eu entendo, viu? É porque é muito difícil você passar uma vida para construir uma coisa, né? E do nada, assim, você ter que se desfazer do seu patrimônio para honrar um compromisso, porque é o seu nome. E eu lembro que teve uma semana, que só nessa semana foram 3 assaltos, né? 2 nas cacimbas e 1 lá próximo do shopping. Foi pancada. Foi. Realmente. Eu não lembrava que você estava comigo nessa época. Assim, eu tava, menina. Olha, pensei, eu já fui assaltada lá na boca do caixa, meu Deus do céu, 3 vezes. Olha. Mas, assim, aí foi quando ele disse, Catiane, você é muito boa em habitação. Porque, nesse momento do transacional, eu fazia habitação se alguém batesse a minha porta, se alguém procurasse, né? Eu não negaria o serviço, mas não era o foco. Né? Você bem sabe, não era o foco. A gente abria uma conta, fazia um cartão, era uma coisa assim, esporádica. E aí ele disse, por que você não vai para o mercado imobiliário? Primeiro ele disse, por que você não vai ser corretora? Eu disse, eu não sei se eu tenho muito jeito, né? Porque é muito desafiador. Mas tudo na nossa vida é desafiador. Tudo é. Tudo é muito difícil, não existe nada fácil. Então, assim, eu decidi, aí ele disse, não, então, por que você não vai ser... correspondente só de habitação. Eu digo, mas para que cliente? Eu não conheço ninguém, porque, de fato, isso era o ano 2013, eu não conhecia ninguém. Eu fazia os processos de habitação quando eu estava na Caixa trabalhando, né, como estagiária. Enfim, resolvi entrar, né, e, graças a Deus, me identifiquei, porque quando a gente vai para o novo, o medo nos acompanha. Né? É natural do ser humano que a gente tenha receio do que... existe uma porta. Então, para você girar a maçaneta e entrar sem saber o que ele espera, é uma coisa que lhe deixa, né, desconfortável. Então, eu já estava com o emocional abalado. E eu não sabia o que eu ia encontrar. Eu digo, mas, bom, se a gente está na chuva é para se molhar, né? Vamos embora. Então, vamos embora. E, assim, se passaram 10 anos... Todo início é difícil, mas a gente vai superando. Essa questão de, você levanta uma bandeira. Eu não sei bem se eu levanto essa bandeira. Levanta, você tem esse ar de empoderamento feminino, de guerreira, vai à luta.
Você é exemplo para muitas mulheres, Catiane. Eu fico muito feliz, assim, porque a gente se dedica todos os dias, né, para dar o nosso melhor. E que bom que eu sou referência, né? Eu fico feliz de saber que eu sou referência para alguém que eu possa ajudar de alguma forma, com alguma atitude, com alguma ação, com alguma palavra. A gente não sabe tudo, nem nunca vai saber. Todos os dias a gente vai se fazendo. É uma construção diária, né? Às vezes a gente comete um erro, tem que ter a humildade de voltar para trás, reconhecer que errou, para poder dar 2 passos para frente e seguir em frente. Eu sou uma pessoa, às vezes, até considerada meio difícil pelo meu posicionamento, né? A gente não deita para ninguém, né, meu bem? Sim, né? Com certeza. A né? gente não pode, isso não pode. Porque é da nossa personalidade, né? Então, assim, talvez essa bandeira seja, você veja, porque a gente sabe se posicionar no mercado, né? Se posicionar no mercado. Mas, assim, eu só tenho que agradecer ao mercado imobiliário de Arapiraca, porque quando eu cheguei, já Minha Casa Minha Vida estava bombando, né? Começou em 2009, 2013 começou a parte da parte automatizada, que é quando a gente passa a fazer o processo dentro do escritório. Então, assim, quando eu entrei, já era automatizado, né? Eu já entrei com um processo em curso. Então, assim, tive que estudar, tive que aprender, tive que bater cabeça, tive que levar muitos nãos para vir os sims, né? E, assim, isso tudo vai nos fortalecendo e aqui estamos. E hoje é referência, né? Né? Mulher, sim. Então, assim, partindo para algo mais técnico, porque um dos objetivos do FundaCast é justamente orientar, educar a população, como sair do aluguel, como comprar de forma segura. Sim. E aí, vou fazer perguntas mais técnicas sobre o que realmente você domina, né? Sim. Que é o financiamento. Então, Catiane, quais são, assim, inicialmente, quais são os critérios mais utilizados para o financiamento bancário? O que é que o cliente tem que ter? Quais são os critérios que o cliente tem que ter para ele conseguir o financiamento pela Caixa? Olha, a Caixa ela não pede um critério específico. Tanto que você sabe que quando a gente parte para a renda, tanto pode ser uma renda formal, uma renda mista, formal com informal, né? Uma renda totalmente formalizada, enfim. Mas um critério que qualquer pessoa precisa ter é um bom relacionamento com as instituições financeiras. Porque as pessoas, às vezes, confundem score de rate. Era isso que eu ia perguntar também, que é uma confusão que o pessoal... Não, eu estou com o meu score 900. Tem gente mas que chega o rate está lá embaixo. Aí também, já aproveita esse gancho e explica a diferença de um para o outro. Então, assim, quais os critérios para fazer um financiamento? Aquela coisa básica, não ter o nome sujo, ter um bom relacionamento com as instituições financeiras, porque é esse relacionamento com as instituições financeiras que vai gerar um rate, porque não é o que você faz no comércio. Serasa é comércio. É quando você vai ali nas Casas Bahia, Magazine Luiza, faz um carnê e vai cumprindo ali a sua, né, o seu compromisso. Instituição financeira é diferente, é você abrir uma conta em um banco, é você movimentar, é você trazer a sua movimentação, tudo que você ganha está ali, tudo que você paga sai daquela conta, é você ter um histórico financeiro naquela conta e justamente você provar para a instituição, eu estou aqui, eu existo, independente de ser informal, mas a minha renda eu consigo comprovar porque os meus rendimentos passam por essa conta. Então, assim, é você estar mais perto da instituição financeira. Então, o rate ele é trabalhado pelos bancos. É muito mais fácil, se você vier me pedir um empréstimo, é mais fácil eu te emprestar, porque eu te conheço há muitos anos. E sei da sua vida financeira, praticamente, porque você movimenta aqui. Do que uma pessoa que eu não conheço vir me pedir um empréstimo. Então, assim, qual é a probabilidade de eu emprestar para você ou emprestar para esse terceiro? Com certeza eu vou emprestar para você, porque eu te conheço. Então, assim, na prática, é justamente isso. É você ter relacionamento com a instituição a qual você pretende ter o financiamento. Outra coisa, pagar as contas em dia. Porque, apesar do score não ser o principal, né, que vai dar a base ali para o financiamento, para você ter um conceito bom,
mas ele vai ajudar. Se o teu nome vive entrando e saindo do SPC, entrando e saindo do Serasa, por mais que você tenha, né, um relacionamento bom com as instituições, mas hoje tudo é passado pelo Banco Central. Então, a instituição vai dizer, peraí, talvez essa pessoa não esteja tão bem financeiramente, porque está deixando as contas, né, sempre atrasar. E isso a Caixa consegue filtrar, né? Hoje os sistemas são muito inteligentes e com a inteligência artificial, cada vez são mais mecanismos que fazem com que as instituições fiquem cada vez mais espertas, né? E consiga filtrar ali e ver qual o cliente que atrasa, o que não atrasa, o que paga em dia, o que não paga, o que de fato movimenta, o que não movimenta e o que está ali tentando movimentar só para constar. Sim. Né? Então, assim, por trás de todo o sistema existe uma inteligência artificial que vai fazer também, vai pesar isso daí. Mas, claro que é muito mais fácil quando o cliente tem uma conta. E a Caixa já conhece esse cliente. A nossa questão é, quando o cliente quer o financiamento, aí ele vai se atentar para abrir uma conta. Ou, às vezes, nem tem, você vê, a Caixa é tão maravilhosa que ela aprova o cliente sem ter conta. Muitas vezes aprovou sem ter conta, mas o cliente era bom, era um cliente que pagava as contas em dias, não tinha registros recorrentes no SPC e Serasa, e aí conseguiu uma aprovação bacana. E, assim, conseguiu, maravilha. Mas tem também aquele cliente que já tem a conta e, justamente pelo cliente não ter essa sensibilidade, vamos dizer assim, de cumprir os compromissos financeiros dele e deixar que o nome dele fique sempre negativado, que também, às vezes, acaba não aprovando justamente por isso. Né? Eu já peguei cliente, Catiane, que diz que quando o corretor pergunta, eles acham que tem informações que eles conseguem omitir e não conseguem, né? Porque o sistema, quando vai para o sistema, descobre tudo. E teve clientes, já chegou clientes informando que estava com o nome limpo. Não, eu estou com o nome limpo, não tenho nenhuma restrição. Certo, tudo bem. Naquele momento não tem. Só que aí ele deixou uma conta passada de 5 anos no SPC Serasa, deixou uma dívida, né? Recorrer aí, passar os seus 5 anos, que automaticamente sai do SPC Serasa, mas vai para o Resistrato. E o cliente ele não tem ciência, não tem acesso, ele nem sabe que o Resistrato existe. E aí, o que é que a gente pode orientar esses clientes? Porque, na verdade, é assim. Às vezes, o cliente passou aqueles 5 anos, como você falou, ele acha que está limpo, né? Que acaba, e, na verdade, ele está, porque não vai constar nenhum tipo de registro no SPC, nem no Serasa, nem na Boa Vista, nem no SCPC. Mas é aquela coisa. Na prática, você vai pegar um dinheiro comigo, correto? Eu vou te emprestar. Se tu não pagar, eu sei que tu não me pagou. Daqui a 2, 3 anos, tu volta de novo querendo pegar dinheiro comigo. Então, assim, eu não vou... Daqui a 5 anos, então, eu não vou conseguir permanecer com o teu nome lá no SPC Serasa, mas eu sei que tu tá me devendo. Porque no meu histórico, né, de clientes inadimplentes, você vai estar lá. Então, assim, as instituições, elas precisam obrigatoriamente, todos os meses, comunicar ao Banco Central. Isso é para que não exista uma bolha, né, financeira e quebre o nosso sistema de crédito, né? Então, hoje, todas as instituições financeiras, elas são obrigadas a passar para o Banco Central todas as vezes que ela sofre um prejuízo, quando o cliente tem atraso numa dívida, não é só se o cliente sofreu um prejuízo. Por exemplo, eu tenho uma parcela de dezembro, estamos em março, e eu não paguei. O banco, se for nenhum banco, se for uma instituição financeira, essa instituição já passou para o Banco Central. Então, está lá que você está em dívida. Eu estou em atraso. Porque até quando a gente pega aquele extrato do registrato, lá no SCR Bacen, você vai conseguir ver os empréstimos, os financiamentos, os cartões, os limites que as instituições liberou ali para você. Ele não esconde nada, inclusive as dívidas que estão em dia e as dívidas que estão em atraso. Então, assim, ali você consegue pegar tudo. Claro que a gente atende o cliente, olha, deu endividamento, a primeira coisa que a pessoa faz, ela diz o quê? Não reconhece. Não sei. Não lembra. Como assim? Não sabe. Né? Às vezes,
culpar o corretor, que, tipo assim, dizer que o corretor não está sabendo fazer a aprovação. Já recebi casos assim. Ah, é porque esse corretor não entende. Eu digo, não, o corretor não tem nada a ver, não, aí, tá? É com você. Calma que é com você. Então, assim, você tem a senha Gov. É muito simples. Lá no escritório mesmo, a gente manda um videozinho para o próprio cliente emitir o extrato do registrado e visualizar. Aí muitos pegam, tipo, do último mês. Aí, às vezes, não está mais lá a conta, né? Nesses casos, ele pode até entrar em contato com o Banco Central, encaminhar a documentação, pedir à instituição financeira que baixe, que comunique mais rápido o Banco Central, para a gente tentar aprovar esse cliente antes dos 60 dias. Porque o Banco Central ele tem um delay. Por exemplo, se em janeiro, nós estamos em março, Sim. Ele vai passar, ele vai ter as informações de janeiro, que ele tem esse delay. A mesma coisa é quando você paga. Paguei em janeiro, ele vai atualizar agora em março. Sim. Então, tanto a dívida como o pagamento, ele tem um delay de 60 dias. Então, Para ser atualizado, né? Para ser atualizado. Aí, muitas vezes, acontece do cliente, não, eu já paguei, já está tudo certo. Está certo no SPC e no Serasa, mas está no histórico do Banco Central e quando a gente vai aprovar, fica ali uma parcela pré-aprovada, mas não sai a aprovação. Eu não consigo fechar a operação. Entendeu? Sim, já entendi. Já tive clientes assim que aprovou, o crédito saiu, só que ficou limitado a ele regularizar essa situação para poder dar continuidade. Já peguei clientes. Eu não sei se já aconteceu com você, mas tem clientes, por exemplo, que ali deu condicionado. Sim. Então, fez com você o crédito e condicionou. Daqui a 60 dias, ele vai limpar, certo? Vai sair aquela restrição do Banco Central. Se você não fizer esse acompanhamento, ele pode passar a documentação dele para outro corretor, que vai conseguir aprovar o crédito dele e depois ele vai dizer, não, eu passei para a Jenny não aprovou e eu passei para o José e o José conseguiu aprovar o meu crédito. E até melhor, às vezes. E até melhor. Só que aí não sabe que quem melhorou foi ele, que o sistema atualizou. Exatamente. Então, assim, é bom o corretor ficar sempre muito atento. E eu sempre digo, o cliente que não aprovar hoje é o cliente que vai aprovar amanhã. Então, assim, você tem que fazer um acompanhamento dos seus clientes. Uhum. Você, de fato, tem que ter um banco de dados, né? Que ele vá lhe lembrando. Hoje tem aplicativo para tudo. E também agora, já pensando nisso, tem até o planner, que ele serve para isso. Ele tem uma partezinha que você vai colocar contato, telefone, se foi aprovado, se reprovou, qual é a renda, qual é o interesse do cliente, não deu certo, porque não deu certo. Sim. Tem tudo ali que você vai anotando, tem um passo a passo, tem toda a história do cliente para você depois bater, olha, esse cliente aqui não reprovou. Quer dizer, reprovou, vou entrar em contato, já está na data de tentar novamente. Então, assim, para o corretor que não tem condições de ter um CRM profissional, que é um sistema que é caro, tem o planner que pode dar esse suporte. E que você já está lançando essa plataforma que eu estou lançando. É um planner, é uma agenda. Tá. É uma agenda que vai estar tudo aqui, todo o histórico do cliente, passo a passo, atendeu, não atendeu, data da entrega da chave. Na entrega da chave, entregou o contrato, marca, não entregou, coloca lá pendente. Tem tudo aqui. Maravilha. Tem tudo, já para ajudar, né? Com certeza. E, meu bem, e outra coisa, assim, tem clientes que a gente orienta o seguinte, não sei se eu estou fazendo certo, mas você vai me dizer. Tem cliente que ele está... Eita, Jenny, realmente eu estou com uma restrição, nenhum cartão de crédito, tem lá no SPC Serasa uma restrição. Eu vou me regularizar para voltar a falar com você. Eu sempre oriento o seguinte, porque quando vai negociar pelo SPC Serasa, tem uns descontos absurdos que eles dão. Pague agora, pague não sei o quê, o Pix, 80%, 70% de desconto. Só que esses descontos acabam prejudicando o cliente, porque aquele banco acaba registrando como um cliente que deu prejuízo, né? E aí, qual é a melhor forma o cliente pagar aquilo tudo, ou ele pagar parcelado, ou ele pagar meio termo? Como seria assim que a gente poderia orientar o cliente? Olha, se ele tem que entender com a instituição que ele está devedor, se vale a pena. Por exemplo, eu tenho que entender se eu pagando esse valor, na negociação tem que ser muito clara. Porque assim, às vezes um exemplo, o cliente ele sujou o cartão, ele sujou o nome com o cartão de crédito com a fatura que ele comprou R$500.
E aí ele parou de pagar, passou um tempo, isso foi aumentando porque teve juros. Digamos que hoje o juros está em 5 mil. É lógico que é difícil o cliente pagar 5 mil agora. Aí, geralmente, faz um desconto, faz um parcelado. Só que existe, assim, um limite de... Se ele pegar um desconto muito grande, corre o risco dele ir para o... Corre o risco. Porém, como eu estou dizendo, ele precisa saber, nessa negociação, se o valor que ele está pagando vai dar prejuízo ao banco. Qual é o momento que dá prejuízo ao banco? Quando o cartão era 5 mil, hoje ele está em 10, com juros, vamos supor. Mas qual é a real dívida? Não é 5? Sim. Então, se ele pagar menos que aquele valor, de fato, que era o limite do cartão dele, vai dar prejuízo. Porque o banco vai ter que desembolsar, né? Sim. Ou ele vai vender essa dívida, porque geralmente os bancos fazem isso. Eles vendem a dívida para uma outra instituição financeira, que é aquelas instituições de cobrança, que fica o tempo todo ligando, tentando recuperar esse prejuízo que o cliente deu. Então, assim, é importante que na hora da negociação ele fique claro, né? Fique bem claro para o cliente que o valor que ele está pagando não vai deixar ele com prejuízo no Banco Central. Então, assim, essa informação só a instituição que ele deve vai poder passar. Mas eu tirando, assim, como Caixa, por exemplo, na Caixa, seu limite é R$1.000. Se hoje a dívida está em 4, mas você pagou 1.000, então você não deu prejuízo, porque você pagou exatamente o que você devia. No mínimo, você pagou o que deveu. O que devia, entendeu? Pronto. Agora, se você quita com 100, aí já é outra história. É outra história, que aí fica com prejuízo de 900, né? Exato. É assim que eu oriento realmente o cliente para ele limpar o nome certinho e daqui a um tempo ele conseguir comprar o imóvel. Ele tem que ter essa consciência de perguntar à instituição se isso vai gerar um prejuízo, né? E se gerando esse prejuízo, isso vai ser comunicado ao Bacen. Então, assim, as relações entre cliente, né, e banco tem que ser muito clara. E nesse acordo que ele fecha, ele precisa deixar isso bem claro, né? Claro. E uma outra dúvida muito constante no mercado é sobre a entrada. Tem clientes que acham que a entrada que gera é a entrada que a Caixa pede, ou às vezes a entrada é o que o corretor pede. E assim, é bom, porque eu corretora falando, é válido, mas quando uma correspondente chega e fala, não, minha gente, a entrada é a diferença da aprovação, aí fica mais claro ainda, né? Então, eu preciso que você explique a esses queridos clientes que acham que o corretor que não aprovou sem entrada é porque, né? Vamos falar um pouco sobre a entrada. Como é que funciona essa entrada aí? A câmera está desligada, é assim mesmo? Tá certo. Daqui a pouco eu só desliga também. Eu gosto de ficar me olhando, né? Essa vida de artista. Mas, então, primeiro que o cliente precisa compreender, né, que a Caixa não tem imóveis para vender, entre aspas, né? A Caixa não tem imóveis para vender, porque às vezes o cliente diz, eu vou comprar uma casa da Caixa. A casa que a Caixa tem para vender são aquelas retomadas, que são imóveis adjudicados e que estão lá. Imóveis de leilão. Imóveis de leilão, aqueles adjudicados que estão lá no site da Caixa, tá? Então, esses os retomados. Esses são da Caixa, de fato. Mas o cliente vê uma casa com a Jenny, que é uma corretora de imóveis, anunciou e está ali vendendo aquela casa. Ele não tem capital para comprar aquela casa. Então, o financiamento nada mais é do que um empréstimo com garantia. Sim. Certo? É um empréstimo com garantia. E quem é que dá essa garantia? O imóvel. Então, hoje, o Banco Central ele tem uma regulamentação. Não é que a Caixa é ruim, que só financia 80%. Jamais. A Caixa financia 80% por uma regulamentação do Banco Central, justamente para evitar bolhas imobiliárias, como aconteceu nos Estados Unidos lá em 2008. Então, esses 20% que o cliente precisa dar é para garantir a operação. Né? Quando um cliente dá 20%, quando o cliente usa fundo de garantia, ele está dizendo o quê? Eu vou ter um comprometimento aqui em pagar esse financiamento, porque, senão, o risco não é só do banco. Ele entra no risco do negócio. Então, assim, esses 20%,
é primordial, necessários e essenciais para que a operação dê certo. É tanto que o próprio gerente da Caixa, na hora de fazer a concessão de crédito, de assinar ali aquele contrato, ele pergunta, quanto é que você está dando de entrada? Enquanto maior a entrada do cliente, maior a garantia para o banco e mais seguro esse gerente vai estar de estar ali assinando aquele contrato. Porque o risco nessa operação não fica apenas para o banco. E essa entrada ela vai para o construtor, porque assim, na prática, como é que funciona? Digamos que Maria tentou um financiamento, uma aprovação, e ela foi aprovada no valor de 170 mil, certo? Certo. E ela está comprando uma casa de 180. Então, ela tem que dar 10 mil de entrada. Essa entrada é do construtor para completar o valor da venda do imóvel. Claro. Só que o que ela vai pagar ao banco é aquele 170, não é o 180, né? Isso. Então, é assim que funciona. Porque, assim, o que o mercado está vendendo muito, Catiane, é aquela questão assim, zero de entrada. E o pessoal está tão acostumado que quando chega para já conversar com o corretor, já diz logo, tem zero de entrada, eu só quero se for zero de entrada. Olha, isso aí vem de um histórico passado, certo? Quando Minha Casa Minha Vida nada mais é do que uma política pública criada pelo governo federal para atender as famílias brasileiras e diminuir o déficit habitacional, que é gigante, mas era muito maior. Então, foi uma política que deu super certo, vem dando super certo. E hoje a gente desmistificou, né? Tirou aquela coisa de que só funcionário público compra casa. Hoje, todo mundo tem possibilidade de comprar. Sim. E quem garante isso? A política do Minha Casa Minha Vida. Né? Por quê? Porque são taxas diferenciadas, é uma taxa atrativa, é um subsídio que ele vem justamente para reduzir esse valor de entrada. E quando você diz, o cliente quer comprar sem entrada, é porque lá quando começou o boom do Minha Casa Minha Vida, entre 2009 e 2010, as coisas eram muito mais fáceis. E você sabe que o que é bom a gente não esquece. Eu lembro que quando eu comprei a minha casa, eu fiz uma declaração com o contador da minha renda, assim. Que antes era o Decore. É. Mas eu ainda sou do tempo, e nessa época eu trabalhava dentro da Caixa, que era basicamente assim, quanto é que você ganha? Não existia ainda o correspondente fazendo no automatizado e tudo era feito pelos funcionários do banco. Então, o Minha Casa Minha Vida cresceu numa proporção que foi aí que a gente, correspondente, entrou. Então, nós entramos para fazer o serviço do Caixa, funcionário, né? da Caixa. Porque hoje são 24, já indo para a parte assim, histórica do correspondente, mas estamos atuando há 24 anos. Então, é uma categoria nova, né? São 24 anos de correspondente, mas não é 24 anos do correspondente na habitação. Porque o intuito de criar o correspondente foi justamente para fazer pagamento dos programas sociais, que na época era Bolsa Escola, Vale Gás, essas coisas. Então, a nossa categoria foi criada justamente para dar esse apoio ao banco. Só que aí a coisa foi evoluindo, foi quando chegou em 2009, 2010, e aí chegou o Minha Casa Minha Vida. Mas a Caixa, ela não estava preparada no sentido de funcionário suficiente para a demanda que recebia. Então, o que é que a Caixa pensou? Já tem esse povo aqui, né, que eram os correspondentes, fazendo só pagamento de benefício social, vamos pegar eles, vamos treinar. E, no início, a gente fazia uma pastinha e botava lá na Caixa. Então, assim, nesse tempo, você chegava na Caixa para fazer um financiamento, o gerente olhava para você e dizia, não, eu sou autônoma. Certo, mas você trabalha com o quê? Não, eu faço bolo, né? Sou confeiteira e tal. Faça uma declaração a próprio punho. Você fazia uma declaração a próprio punho e dizia quanto você ganhava. O gerente botava no sistema. Hoje em dia não é assim, você tem que provar. Mas o que é que acontece? Depois a gente foi para a fase do Decore, porque estava muito sensível essa declaração. Então, vamos para a parte do Decore. Só que, assim, todo mundo acaba pagando por quem faz errado, né? E aí uma galera começa a fazer coisa errada, então o banco vai ali estreitando, moldando aquela operação. Assim está muito solta, a inadimplência aqui em Arapiraca. Não sei se você lembra, se você já estava no mercado nessa fase, mas teve uma época que ficou um ano sem financiar nada. Não financiava nada. Nessa época, eu trabalhava na Carlos Gomes. Porque eu fiquei uns 6 meses montando pastinha, né? Tinha acabado meu estágio na Caixa, fiquei no Carlos Gomes. Então, assim,
Antes era tudo muito fácil. E, nessa época, realmente, as pessoas compravam zero entrada. Era zero entrada. E aí, a gente tem alguns fatores que contribuem para isso. O valor do imóvel, que Sim. não é mais o mesmo. Exato. Né? O subsídio, que hoje, antes você ganhava 100% do subsídio, independente da sua família ser unifamiliar ou não, ou multifamiliar. Unifamiliar é quando só você compra o imóvel. Hoje você precisa ter o quê? Um dependente? Sim. Então, assim, aos poucos as coisas vão se burocratizando, mas, ao mesmo tempo, é para garantir que aquele processo, que aquela política vá para frente sem prejuízos. Porque, como a gente falou no off, sempre tem os oportunistas. Com certeza. Né? Então, assim, o banco ele precisou incrementar políticas, né, que não é que dificulte, mas que deixe aquela operação mais sustentável. Então, assim, foi modificando a questão da renda, enfim. Uma série de coisas. Uma série de coisas. Hoje em dia, assim, como é feito o cálculo da parcela para o cliente? Assim, como é que é feito o cálculo? Porque tem cliente que acha... Quanto é a parcela para comprar essa casa? Mas não é o valor da casa, só isso que diz o valor da parcela, né? Então, assim, só para me complementar a questão da entrada, então, assim, antes comprava sem entrada. E eu acho que o programa hoje ainda deveria ser sem entrada, porque se você colocar na ponta do lápis, o subsídio para hoje, ele está defasado. Uhum. Ele está defasado, porque quando você junta o valor do imóvel, que está muito alto, com o financiamento, mas o cliente tem que dar os 20%. Mas o cliente Minha Casa Minha Vida, ele não dá 20%, gente. Ele não dá, porque o subsídio entra justamente para isso, né? Ele não dá os 20%. Mas, de toda forma, o cliente ainda precisa dar uma entrada, né? Justamente por todos esses fatores que a gente falou, até histórico, né? Uhum. Mas eu queria, assim, que fosse zero entrada para todo mundo. Eu também queria. Oxe, também. Menina. Até porque, assim, é Minha Casa Minha Vida. Que nem água. Né? Com certeza. Né? Uhum. Mas, no fundo, né, tudo tem um como e um porquê para as coisas. E, assim, a gente não chegou nesse mercado de brincadeira, né? Todo mundo quer estar e permanecer, perdurar aí por muito tempo. Então, assim, o cliente não tem como comprar sem entrada. Catiane, isso é uma regra geral? Claro que não. Eu posso estar comprando um imóvel de oportunidade, que eu posso ter 3 anos de fundo de garantia, posso ter que vai me dar 0,5% de desconto na taxa de juros, posso ter um dependente que eu vou ganhar um subsídio de 100% de acordo com a minha faixa de renda, e esse valor de oportunidade do imóvel pode tudo casar e acabar... E cobrir o valor de uma casa que você está querendo comprar, isso, né? Então, mas isso é uma exceção, não é a regra. A regra é que o cliente tem que dispor, sim, de um valor de entrada. Pronto. E a questão da parcela, né? Qual é a base que a Caixa toma para calcular o valor da parcela? Então, quando o cliente compra, o financiamento, né, pode ser em 360, pode ser em 420, a gente financia até em 420. Só que quando o cliente está comprando, ele está comprando ali a taxa de juros mais TR. A TR tem como base a Selic. A Selic hoje é um valor assim, muito pequeno, certo? Mas o cliente tem taxa de juros mais a TR. E a TR ela é variável. Então, quando você soma os dois, né, você vai ter o valor da parcela. Mas como é que compõe essa parcela, Catiane? Uma parcela é composta por amortização, juros, seguro, e, no caso do SBPE, ainda tem aí uma taxa de administração de R$ 25. Então, todo mês o cliente paga. Então, assim, compõe a parcela. Todos esses fatores que eu falei. Aí, às vezes, as pessoas ficam, mas me disseram que a minha parcela é fixa. Não existe a parcela fixa. Exatamente. Existe uma parcela constante. Por que ela é constante? Porque a taxa de juros que eu peguei lá atrás, ela não vai mudar. De fato, ela vai valer por todo o prazo do meu financiamento. Quem vai sofrer alteração? A TR, porque a TR ela é variável. Ela tem como base a Selic. E a Selic muda, às vezes sobe, às vezes, né? Uhum. Então, assim, o saldo devedor ele também é reajustado. Então, eu não tenho como dizer que a parcela é fixa. Eu tenho como dizer que ela é constante. E que ela pode, sim, sofrer alterações. Até porque, dentro da parcela, eu disse que tem o quê? Seguro? Sim. E o seguro é igual ao plano de saúde. Quando você passa ali de uma faixa etária, o que é que acontece? Tem reajuste. Tem reajuste, né? Porque esse seguro é aquele seguro MIP, que é
morte e invalidez permanente, ou o DFI, que é o seguro de danos físicos ao imóvel. E uma coisa assim, importante que às vezes as pessoas não entendem, acham que a casa só fica quitada se você morrer. Isso não é verdade, tá? Eu já ouvi até... Não, se você compra, porque se você morrer, a casa fica quitada e vai para os filhos. É absurdo isso. Gente, não é assim, tá? O seguro morte e invalidez permanente, ele vai cobrir, claro, a falta, né, da pessoa que está ali compondo ou que fez parte do financiamento. Por exemplo, se eu comprar com meu esposo, se for 50% da minha renda e 50% da dele, se ele vier a faltar, eu continuo pagando 50%, tá? E os 50% dele fica quitado. Mas se a casa for só no nome dele, vamos supor que comprou antes do casamento. Sim. Ou que o regime seja separação total. Então, assim, aquele imóvel vai ficar quitado para os herdeiros legais. E com relação à invalidez, se você for aposentado por invalidez, o imóvel também fica quitado. Então, não precisa só morrer. Eu não sabia, não, essa parte da invalidez. Eu pensava que tem que morrer, né? Não, se você ficar inválido permanente, assim, aposentou por invalidez. A Caixa não, a seguradora. Né? É por que um financiamento ele fica mais pesado para uma pessoa que tem 51 anos do que para uma pessoa que tem, tipo, 49 anos, 50 anos? Então, a idade somada ao prazo de financiamento, ela tem que dar 80 anos. Lá no sistema, ele diz que é até 82, ou é 81 e 6 meses, negócio, mas, na verdade, é até 80. Você vai pegar a sua idade, ou seja, vou revelar a minha idade, eu tenho 37 anos, então, se eu for financiar em 35 anos... Né? A minha idade com o prazo de financiamento tem que somar 80. Então, claro que vai ficar mais pesado para uma pessoa que tenha, por exemplo, 60 anos. Porque de 60 para 80, ela só vai ter um prazo de 20 anos, 240 meses. Então, ela tem que ter renda suficiente para conseguir financiar ali os 80% e vai diminuir para ela, da minha idade para ela, 15 anos. Então, com certeza, a parcela vai ficar mais salgada. Vai ficar mais salgada, né? Porque você vai reduzir o prazo. Mas, em compensação, a parcela vai subir, né? Vai ficar mais alta. Os juros ficam um pouquinho mais altos, né? Não é nem os juros. É o valor da parcela. Os juros, ele vai continuar igual, tá? Agora, sim, também o seguro dessa pessoa é um pouquinho mais salgado. Sim. Por conta da faixa etária que ela se encontra. Né? Ô, nega, e qual é a diferença do SBPE, financiamento SBPE, para o financiamento Minha Casa Minha Vida? Além do valor do imóvel, que também é um outro padrão. Assim, hoje, o Minha Casa Minha Vida, né, vai até a faixa 4, que é uma renda de até 12 mil e vai imóveis até 500 mil. Inclusive, já tem um estudo, né, que daqui para a semana que vem, o Conselho Curador do FGTS já está estudando uma forma. O ano de política é bom por isso, né? Porque tudo muda, né? Tudo fica muda, melhor. É tudo muito rápido, assim. Então, o Conselho Curador do FGTS já está estudando para estender essas faixas do Minha Casa Minha Vida. Então, hoje a gente tem a faixa 1, tem a faixa 2, que é 235 mil, faixa 3 até 350 mil e a faixa 4, que é até 500 mil. Então, tá para mudar isso daí, tá? Provavelmente vai aumentar, vai chegar até 600 mil, Minha Casa Minha Vida. Será que vai aumentar o subsídio? Vai ajudar muito, viu? O que acontece? Quando tem essa extensão de faixa, né, o cliente ele é beneficiado, né? Porque, assim, quando o cliente está numa faixa numa taxa de juros, que ali a renda está batendo na trave, e quando acontece de esticar essa faixa, então, assim, a taxa de juros dele tende a diminuir, principalmente entre a faixa 1 e a 2, e o cliente, ele, né, acaba ganhando mais subsídio. Ótimo, bacana. Espero que isso aconteça logo. Não, eu acredito que nesses 15 dias a gente já tenha retorno sobre isso. Que bom. Então, assim, é mais uma novidade, né? E, assim, o FGTS, o Minha Casa Minha Vida, o dinheiro que é usado, o recurso que é utilizado, vem do fundo de garantia, né? Então, a Caixa usa esse dinheiro a uma taxa pequena
empresta uma taxa pequena também, porque ela pega uma taxa, né, consideravelmente pequena, e aí dá mais possibilidade do cliente comprar. Então, se você pegar a diferença entre FGTS e SBPE, como é que eu posso dizer? A diferença maior é a taxa de juros. Mas, claro que também os valores dos imóveis, né? Porque acima de 500 mil, obrigatoriamente, o cliente já está no SBPE. E também no SBPE o cliente não tem aquele apoio do subsídio, né? Não tem. E, assim, a gente vê muito a questão do Minha Casa Minha Vida como o subsídio apenas aquele valor que vai ajudar ali na entrada. Mas, em todas as faixas do Minha Casa Minha Vida, em todas elas, a taxa de juros também é subsidiada. Inclusive, os clientes que compram no faixa 3, eles não vão... Ganhou acima de 4.700, o cliente não vai ter nenhum tipo de subsídio. Que eu estou falando em recurso, para somar ali com o financiamento. Mas ele tem uma taxa de juros de 6%. Né? O cliente que está comprando um imóvel de 350 mil, com a renda de até 8.600, ele vai estar com uma taxa de juros de 8,16%. Então, é uma taxa relativamente baixa comparado a se ele fosse comprar pelo SBPE, que hoje a gente tem uma taxa de 12, 11 ponto alguma coisa. Então, assim, apesar do cliente não estar ganhando, de fato, aquele subsídio que vai juntar com o financiamento, mas ele tem uma taxa reduzida e que essa taxa ela é subsidiada, entendeu? Muito bacana. Ô, meu bem, assim, e qual é, na sua opinião, qual é a importância que você acha do corretor nesse processo todo? Olha, o corretor, para mim, é essencial, e a função do corretor ela é intransferível, assim, porque antes do cliente acreditar, né, ter aquela confiança no correspondente, no construtor, ele tem no corretor. É verdade. O corretor é o início, né? O corretor, eu digo que o correspondente é o braço da caixa fora dela. Somos nós que levamos o crédito, né, ao cliente, de uma forma desburocratizada, de uma forma rápida, de uma forma segura. Mas o corretor, ele é essencial. Porque o que vocês fazem é muito... É uma paciência, sabe? Falar em paciência, é uma Bianca. paciência, é um carinho, é um cuidado, é você entender ali a fundo a necessidade do cliente. Vocês têm... assim, é o braço do mercado imobiliário como um todo, porque... de fato, menina... Quando chega para a gente, já chega tão mastigado, já chega tão pronto. Claro, tem momentos que a gente precisa se reunir, sentar, ajustar. Hoje mesmo eu recebi um corretor na minha sala e foi muito engraçado. Veio, me abraçou, a gente sentou, conversou. Ele, Catiane, que ele me chama assim, Catiane, olha, eu gosto de estar aqui na sua sala, mas ao mesmo tempo eu não gosto. Eu digo, poxa, por quê? Ele disse, porque quando eu venho para cá é coisa difícil que eu trago para você me ajudar a resolver. É problema para resolver. Eu digo, amigo, mas o importante é que tenha solução. Ele, não, tranquilo, não sei o quê, mas... Não, quando eu tenho que falar com a Catiane é porque é uma coisa que não conseguiu, não conseguiu resolver. Mas, enfim, o nosso papel é esse, né, Jane? É ser esse elo que liga o cliente à instituição, que é o elo que liga o cliente à realidade, né, de fato, conquistar o sonho dele, realizar o sonho dele, que é a casa própria. E hoje eu tive uma falazinha da minha filha, a Beatriz, que ela falou assim, do nada, viu? Eu acredito que é porque eu estava respondendo o cliente e ela, mamãe, apesar que eu gosto muito da sua profissão de corretora e construtora, eu disse que ia ser corredora e construtora, mas eu não vou ser, não mais. Por que, minha filha? Por que, minha filha? Porque eu não teria essa paciência que a senhora tem para conversar com um cliente chato. Eu já ia logo, ou ia falar, não quero mais você como cliente, ou já ia meter um murro na cara dele. Disse, não, minha filha, nesse caso, mude de profissão. Sim. Mude de profissão. Aí você vai ser o quê? Eu vou ser artista ou arquiteta. Pronto, mas o arquiteto também mexe com o cliente. Não, mas o arquiteto eu só faço um desenho, um projeto e ele, né? Mas é aquela coisa, complicado, né? Ser corretor. Criança, né?
Ser Criança corretor é muito tem uma complicado. percepção assim muito engraçada, né, do que é o mundo. Toda profissão vai ter as nossas dificuldades, né? E lidar com pessoas não é diferente. Em qualquer profissão que a gente esteja, a gente vai ter dificuldade. Vai ter. Né? Sempre, em qualquer profissão que você escolher, você vai ter aqueles clientes difíceis de comunicação, vai ter aqueles clientes que é muito perfeccionista, que acha que tudo é 100%, quando não é. E a gente precisa estar preparado para entender o perfil de cada cliente. Né? E tratar o cliente como ele quer ser tratado. Porque muitas das vezes as pessoas querem tratar... eu quero tratar você como eu gostaria de ser tratada, mas a minha forma que eu gosto de ser tratada não é igual à sua. Eu tenho clientes que eu digo é corretores, tá? Sim. Que senta na minha frente e faz da minha cadeira um consultório divã. Psicólogo, né? E tá tudo bem. Tem uns que chegam igual uma bala. Que é só aquela informação e tchau. também tá tudo bem. E com o tempo você vai, né? Tem aqueles que são mais minuciosos, que quer saber o porquê, e que é importantíssimo, porque a gente só consegue entregar coisas boas se a gente tiver coisas boas. Sim. Então, se você só vai conseguir atender bem o cliente se você dominar o processo. Eu nunca digo que o corretor precisa dominar o processo de cabo a rabo, né, como diz no ditado popular, mas ele precisa, pelo menos, saber o que ele está fazendo. Né? A gente não tem que fazer por fazer. É saber o que se está fazendo. E fazer bem feito. E fazer bem feito, ter informações claras, saber do processo, entender a simulação, as etapas do processo. Inclusive, você me falou que está com um curso de mentoria. Sim. O mês passado, está passando tão rápido o tempo que eu nem sei se foi esse mês ou mês passado, nós fizemos um treinamento para corretores iniciantes. E esse treinamento, ele assim, começou do básico, da documentação que o cliente precisa ter, a simulação, né? Entender a simulação, entender as faixas de renda, da faixa 1 à faixa 4, em que momento, em que entra qual renda e o que não entra. Né? Então, assim, foram coisas básicas e que o corretor precisa compreender. Ah, mas é porque o correspondente não quer ajudar, não quer fazer ali uma simulação. Não é isso. É que vai chegar um momento, se você não treinar, se você não tiver capacitado, que você vai precisar, e talvez seja um domingo. Sim. E não vai ter ninguém, você pode perder uma venda por conta de uma informação, né? Então, assim, é você entender o processo, entender o cliente e fazer com que aquela operação, de fato, dê certo. Assim, o corretor ele tem que, no mínimo, realmente saber fazer uma simulação. Porque o correspondente ele é muito atarefado, toda a parte burocrática do financiamento é concentrada no correspondente. Você já pensou se todos os corretores, sempre que conversar com o cliente, faz uma simulação? Eu acho que 3 setores só para a simulação estaria pouco. Sim. Então, assim, é necessário o corretor saber fazer uma simulação. E existem simulações que a gente realmente não tem como fazer naquele momento, porque é uma simulação do SBPE. É uma simulação que, às vezes, está bugando o sistema. Eu já cheguei a tentar fazer simulação, o sistema estava bugando. E só fazia pelo interno. Exatamente. Aí eu precisei, olha, tu consegue fazer a simulação? Porque eu estou tentando aqui, não estou conseguindo. Os valores estão estranhos. E aí eu precisei do suporte. Mas fazer disso, minha rotina, como se fosse uma secretária, olha, faz aqui 50 simulações no dia. Não, o corretor tem que realmente fazer a simulação. E, assim, é muito importante... Dominar o processo da venda, né? Dominar o processo e entender, assim, cada fasezinha. Existem processos que a gente trata com a Caixa, existe processo que a gente trata com o banco, com o cartório, com a prefeitura, e por aí vai, né? É porque é assim, Jenny, o correspondente, a gente tem um sistema, do momento que iniciou para agora, evoluiu bastante. Mas ainda não é 100%, porque a gente, até pela lei de proteção de dados, a gente não consegue ter acesso a tudo, como, por exemplo, a conta de um cliente. Então, se o cliente... acontece muito isso no processo de aquisição e construção. Sim. A pessoa quer saber se o dinheiro está liberado. Como é que eu vou saber? Eu só vou saber se eu perguntar a um gerente da Caixa se está liberado. Né? Porque, às vezes, quando a gente recebe a informação de parcela liberada, foi ontem. E o cliente pode ver isso na mesma hora na conta dele. É só você ter um relacionamento com o seu cliente para que ele
passe a informação para você. Até porque pelo sigilo bancário, o gerente nem pode passar. Então, assim, o cliente precisa estar... O cliente, que eu digo o corretor, tá? Sim. O corretor precisa estar muito alinhado com o cliente. O construtor também, da mesma forma, né? Porque tem coisas que ainda, enquanto correspondente, nós somos muito limitados. E quando eu falo isso com relação a sistema, não é a conhecimento. Às vezes a gente consegue até guiar uma operação, mesmo sem estar com o sistema na frente. Mas não é sempre, porque tem coisas que só o sistema vai te entregar. Muito bem. E para finalizarmos esse bate-papo, porque assim, se não houver um sinal para finalizar, a gente vai ficar conversando. Então, assim, para finalizar, o que é que você achou da iniciativa do FondaCast para o nosso mercado? Assim, o que é que traz de bom para o nosso mercado? Olha, eu acho que tudo que venha para disseminar informação, né? E informação boa, com qualidade, com bons profissionais, com pessoas que, de fato, tenham referência e saibam o que está sendo falado, eu acho super importante, né? Eu já fui convidada para outros podcasts, eu acho legal quando a pessoa faz uma live, eu acho que tudo que venha somar com o nosso mercado é super válido. Uma mentoria, eu sempre digo assim, a gente não sabe tudo, estamos em eterna construção. Então, eu sou uma pessoa que eu sou eu consigo aderir muita coisa. Inclusive, os meus colegas correspondentes, quando faz o lançamento de um curso, eu faço questão de comprar. Porque, às vezes, aquela pessoa descobriu ali uma forma, né, de eu implementar alguma coisa que vai mudar ali o meu negócio, vai mudar a estrutura. Só que, às vezes, a gente tem uma percepção, trazendo para o nosso mercado, que as pessoas se incomodam. É como se gerasse um incômodo, no lugar de agradecer por ter mais informação, né? Conteúdo de valor, que agrega valor, de apoiar. Às vezes, a gente vê que as pessoas estão vendo a vida de um prisma diferente. Eu acho que diferente do que eu vejo, por exemplo. Porque eu lhe digo de certeza. Eu vou para todos os eventos que eu posso, eu participo, eu compro todas as mentorias e cursos. Eu vou ser filtro. O que dá certo para implantar no meu escritório, na minha empresa, na minha vida, eu acolho. O que não, eu descarto. Mas tudo é válido, né? Ninguém sabe tudo. Exatamente. Então, ninguém sabe tudo. Você está de parabéns, primeiro, pela coragem, pelo empoderamento, né? Por você se destacar, né, no que você faz e está querendo crescer, está galgando outros patamares. Eu tenho um corretor que um dia ele chegou com um papel para mim assinar um curso que ele criou para mim me mentorar. Eu conto essa história porque eu acho assim incrível. Ele criou um curso e você tinha que assinar para você ser a mentora do curso. Para mim ser a mentora. Porque, Catiane, você tem muito conhecimento, você domina muito bem, você se expressa muito bem. Eu digo, amigo, eu agradeço demais por você ver tudo isso em mim. Só que eu acho que tudo existe um momento certo para acontecer, né? Os meus filhos, eu ainda tenho algumas limitações. Os meus filhos ainda são muito pequenos. E a gente que é mãe, que tem que equilibrar vários pratos, né? E que, às vezes, a gente se sente culpada quando um cai no chão, né? Que a gente não consegue dar conta de tudo e humanamente é impossível. Eu digo, olha, ainda não é o momento. Pode ser, mas não é uma coisa que eu penso, não é uma coisa assim que para mim, agora, né, vinha somar. É tanto que a gente fazia aquele programa na TV Ops, o Mundo Imobiliário, que era com o Diego Durenberg e a Raizonara, que é uma arquiteta maravilhosa até. Um beijo para eles. E, assim, vai tomando um tempo, sabe, Jenny? A vida vai passando numa proporção tão rápida. E hoje, eu, Catiane, o que eu quero para a minha vida é ver o crescimento dos meus filhos andar numa velocidade, sabe, um pouco mais reduzida. Porque, assim, a infância passa muito rápido. Muito e, para mim, é uma prioridade. Então, a gente já trabalha o dia todo, né? Passa o dia todo fora de casa. E, às vezes, você não consegue entregar 100%, porque uma chateação que você tem no trabalho, às vezes, acaba que a gente leva para casa, né? Exatamente. Conta um pouquinho do seu evento. Você vai fazer um evento sábado, né? Vou fazer um evento sábado. Assim, eu gosto muito, sabe, de
de botar essas mulheres para cima, para que elas sintam que elas podem. Eu acho que eu falei aqui, vou falar de novo, todo início é muito difícil e é muito importante que a gente acolha quem está chegando, que a gente escute quem já está no mercado. E não foi uma proposta, sabe? Eu fiz uma vez só o café com a correspondente... Aliás, desculpa, o café com as mulheres. Sim. Essa vez que eu fiz era para acontecer só aquela vez, que foi no Martinez, a primeira vez. Só que aí, quando chega no outro ano... Aí vem a cobrança, né? Aí vem a cobrança. Mas você não vai não fazer esse ano? Aí eu, poxa, não ia, né? Mas você começa a ser cobrada e tal, lembrada. Aí eu digo, né? Se elas estão pedindo, eu vou fazer. Então, assim, já meio que se criou, né? A gente tem o Café com a Correspondente, que eu faço uma vez por ano. Sim. Inclusive, já teve a edição do ano passado, foi em setembro, eu acho. E foi até, assim, maravilhoso. Que é com todos no mercado, né? Homem, mulher, construtor, todo mundo. Só que esse das mulheres, eu senti, assim, que as meninas têm essa necessidade de que a gente esteja junto ali, se fortalecendo, trocando experiência. Até porque na vida da mulher precisa ter equilíbrio, né? É muita coisa que a gente carrega, né? Então, resolvemos fazer esse ano diferente, né? Diferente do café que a gente estava acostumado a fazer ali no Martinez. Até porque estava ficando muito pequeno. Era. Né? Uma meio que em cima da outra e tal, mas a gente consegue reunir coisa de 50 mulheres, né? E eu considero muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. E é porque, assim, só não foi mais porque o ambiente não dava, mas senão não ia para 60, 70. E, assim, cria-se até... mas... porque sempre deixa para a última hora, né? Aí, quando você diz que não tem mais, acaba que fica aquela coisa de... Não é que a gente não quer que a pessoa vá, porque se a pessoa for, não vai ter como sentar, não vai ter né, como ficar confortável. Mas, enfim, esse ano resolvemos criar... Não ia fazer, tá? Mais uma vez. Mas aí já começa. Dia da mulher, tu não vai fazer nada. E aí? Entendeu? Aí eu digo, poxa, vamos fazer uma coisa diferente. Aí comecei em casa, assim, a pensar. Eu voltei a malhar, né? Sim. Aí eu digo, homem... Eu tô safada, viu? Eu parei e para voltar, eu tô num sacrifício tão grande. Eu tenho que ter vergonha na minha carinha e ir para essa academia. Até porque a vida é um equilíbrio, amiga. E eu quero fazer esse Dia da Mulher diferente justamente para a gente fazer essa troca de experiência. Eu quero trazer essa consciência do autocuidado, do bem-estar. Porque a gente só consegue passar para o outro aquilo que a gente tem dentro da gente. Exatamente. E para que a gente cuide de outras pessoas, a gente primeiro tem que se priorizar e se cuidar. Então, a gente resolveu fazer, né, o Elas em Movimento, que é um treino de funcional. A gente vai fazer lá no Massarandu, Flor de Maria, né? Flor de Maria. E, assim, eu espero, né? Eu estou bem empolgada, porque, assim, vai ser uma coisa diferente. Vamos ter massagem, vamos ter uma roda de conversas para que a gente compartilhe nossas experiências, né? Início vai ser às 6h30, é? 6h30, o funcional. Depois a gente vai ter um café, né? Que é um pós-treino. Sim. Depois a gente... E, enquanto isso, vai rolando massagem, né? Tem outras coisinhas lá também. Não vou contar tudo, não, porque se contar, não vai ter graça. Mas, enfim, vamos fazer um momento bem diferente, né? Bem alegre, que as mulheres desse mercado vá para, assim, um momento que seja nosso, né? A gente cuida de tanta coisa, se preocupa com tanta gente o tempo inteiro e, às vezes, a gente não se prioriza. A gente é sempre a última. Sempre a última. E a gente precisa ter essa consciência. Então, esse ano, o Elas em Movimento... Ó, já deu o nome, viu? Elas em Movimento. Olha! Mas vai acontecer o café com a correspondente, né? Isso não vai mudar, não. Não, o café é só lá no final do ano, né? Mas Elas em Movimento. Olha, muito bem. Deu nome. Quem tá aí parada, vamos se movimentar. Vamos se movimentar. E o bacana, Catiana, é que assim, tem muita corretora se formando, né? Aparecendo muita corretora. E eu gosto, assim, quando eu vejo corretora. Nosso início lá, menina, eu acho que só tinha uma construtora. E eu não tinha 10 mulheres corretoras no mercado. Hoje tem muita mulher. Muito. E eu fico muito feliz, viu? E o desafio é que uma mulher do mercado leve outra. E mulheres no mercado é corretora, é construtora, é arquiteta, gerente de banco, engenheira, construtora, todo mundo que faz esse mercado maravilhoso. Com certeza.
Bom, minha gente, estou encerrando mais um episódio do FundaCast. E eu conto com vocês para esse projeto lindo ganhar aí voo, né? Subir, alavancar. Conto com vocês para entrar lá no YouTube, colocar FundaCast, se inscreve, assiste os episódios que está cada um melhor do que o outro, cada um vai complementando o outro. E eu conto com vocês e até o próximo. Tchau, tchau.